Igreja nesta noite, usando poderosamente o teu servo, nós glorificamos o teu santo nome. Oh, glórias, 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 glórias. Oh, glórias, 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 glórias. Aleluia, Deus. Fala, Senhor, meu Deus, conosco. Que a tua glória seja a tua igreja. Que a tua glória seja conosco, ó Pai. Assim eu te agradeço e te louvo. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes com Jesus aqui essa noite? Glória a Deus. Eu quero aqui dizer para os irmãos que eu estou muito feliz e muito grato a Deus por participar desse projeto. A Viva Ituverava, esse dia foi um dia maravilhoso, um dia extraordinário, muita bênção. Muito obrigado. Eu quero aqui, desde já, agradecer os pastores, a todos que estão por trás desse projeto. Deus seja louvado pela vida do pastor Juliano. Deus te abençoe, viu, grandemente. Pastor Diego também, toda a família. Enfim, todos os irmãos que estão aqui atrás. Quero agradecer também o pastor Paulo. O pastor Paulo me conhecia e eu não conhecia ele. Conhecia minha família toda, desde a Cachoeira. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Agradeço também todos que estão por trás desse projeto, as meninas, as esposas dos irmãos aqui. Deus abençoe grandemente. E, queridos, eu sou lá de Cristais Paulista, eu me chamo Emanuel Oliveira e trago um abraço do meu pastor Wagner para toda a igreja. Se sintam-se abraçados em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, quem trouxe Bíblia, por gentileza, abre ela em Marcos, capítulo de número 4. Quero ser bem breve, mas eu preciso entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Marcos, capítulo de número 4, verso 35. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Verso 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonância. E houve completa bonância. Pode se assentar glorificando a Deus. Queridos, preste atenção para que o Espírito Santo possa falar no coração da igreja. Toda a atenção agora é pouca. Preste atenção. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui nessa tempestade. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui nesse dia, é preciso que nós compreendemos o nível de fé que aqueles homens possuíam. É preciso que nós compreendemos o nível de intimidade que eles tinham com Jesus. E para isso, é preciso que nós voltamos no começo do livro de Marcos, capítulo de número 1, se você estiver com a Bíblia aberta, quando Jesus chama seus discípulos, dizendo o seguinte, Marcos capítulo de número 1, verso 17. Então dirigiu-se a eles Jesus dizendo: vinde à minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de homens. Naquele mesmo momento, eles abandonaram suas redes e seguiram Jesus. Olha para cá. Quando nós
olhamos para estes versículos, dá a entender que um homem chamado Jesus aparece para aqueles homens, libera uma palavra e de repente aqueles homens largam tudo para seguir Jesus. Quando nós olhamos para esses versículos, dá a entender que um homem chamado Jesus, que nunca viu aqueles homens na vida, libera uma palavra e de repente aqueles homens largam casa, e de repente aqueles homens largam família, e de repente aqueles homens largam tudo para seguir Jesus. Mas tem um porém. Vocês sabem que o evangelho ele é composto por 4 livros. Quantos livros? Mateus, Marcos, Lucas e João. E no livro de Lucas, capítulo de número 5, vai relatar o mesmo acontecimento, só que Lucas vai detalhar o acontecimento. Lucas vai dizer o seguinte: quando Jesus se aproxima de Pedro, ele vai dizer assim: Pedro, pega as tuas redes e joga onde as águas são mais profundas. Aí a Bíblia diz que Pedro vai questionar Jesus o seguinte: mestre, nós somos pescadores, nós pescamos a noite toda, agora vem o Senhor e quer nos ensinar a pescar, nós não pegamos nada. Aí Jesus vira para ele e diz: Pedro, pega as tuas redes e joga onde as águas são mais profundas. Aí a Bíblia diz que algo de extraordinário vai acontecer, algo milagroso vai acontecer. Agora aquele Pedro que tinha as redes vazias estão com as redes lotadas. Agora aquele mesmo Pedro que passou uma madrugada de frustração está com as redes lotadas. Quando nós, presta atenção, quando nós olhamos para este contexto, dá a entender que Pedro só seguiu Jesus por interesse. Quando nós olhamos para este contexto, dá a entender que Pedro só seguiu Jesus porque Jesus fez um milagre na vida dele. E eu preciso dizer algo aqui para essa igreja do século 21, do ano de 2023. Quantas pessoas vêm até Jesus por interesse? Quantas pessoas vão até Jesus porque Jesus pode oferecer algo para ele? Quantas pessoas vêm num culto como esse para receber uma porta aberta, para receber um milagre, para receber uma cura? Não tem problema. Só vira problema quando a pessoa entra por aquelas portas e não entende que nós estamos aqui para prestar um culto a alguém. Só vira problema quando a pessoa entra por aquelas portas e acha que o culto é para ela e o culto é para alguém. E quem é esse alguém? É Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir: é Jesus Cristo de Nazaré. Ei! Quando a pessoa entra por aquelas portas achando que o culto é para ela, é mais ou menos assim: ela entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, e quando sai do culto sai falando mal do culto. Quando sai do culto sai falando: eu não gostei da pregação, eu não gostei dos louvores, eu não gostei como o pregador pregou, eu não gostei como o pastor dirigiu o culto. Deixa eu te dizer, o culto não é para você, o culto é para Ele, é para Ele. E eu quero aqui acreditar que nessa igreja tem verdadeiros adoradores. Cadê os verdadeiros adoradores? Levante a mão e dê o maior glória. Cadê? Aqui tem, olha aqui, verdadeiros adoradores. Levante a mão. Meu pastor, quando nós olhamos para este contexto, dá a entender que Pedro só seguiu Jesus por interesse. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu questionei a Deus falando: Deus, não é possível que o Pedrão está seguindo o Senhor por interesse. Não é possível que o Pedrão está seguindo Jesus porque Jesus fez algo na vida dele. O Espírito Santo me levou em João 6,66. E o que vai acontecer lá, pregador? Certa vez Jesus vai pregar um sermão mas tão duro, que os discípulos viram para ele e dizem assim: mestre, quem poderá ouvir um sermão desse? É muito duro. Aí Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, se você quiser ir junto com aqueles discípulos, pode ir. Eu não seguro ninguém na minha presença. Se você quiser ir embora, pode ir. Eu não te seguro. Aí o Espírito Santo diz para mim: observa o que Pedro vai dizer para ele: mestre,
eu poderia largar tudo, mas tem um porém. Mestre, eu até poderia largar meu ministério, mas tem um porém. Mestre, eu até poderia abandonar esse evangelismo, mas tem um porém. Mestre, eu até poderia largar a mocidade, mas tem um porém. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Cadê os adoradores? Ai, papai querido, toma da galera, filha. O Espírito Santo disse para mim: observa ele não está seguindo Jesus pelaquilo que ele faz, mas pelaquilo que ele é. E quando um crente é igual Pedro, ele entende: se Deus não abrir as portas para mim aqui hoje, eu adoro ele do mesmo jeito. Se Deus não fazer minha vontade, eu adoro ele do mesmo jeito, porque eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Cadê os Pedros? Cadê os Pedros? Ali tem ele, irmão, ó. Cadê os Pedros que adora? Aleluia. Agora Jesus precisa mostrar para aqueles homens que ele era Deus. Jesus precisa mostrar para aqueles homens que ele tinha poder. E como Jesus vai fazer isso? Jesus vai fazer uma série de milagres, e um desses milagres são o poder de Jesus sobre doenças e demônios, a cura de um leproso. Jesus perdoa e cura. Jesus cura deformidades. Jesus cura multidão na praia. Ou seja, Jesus começa a mostrar para eles que realmente ele era o Filho de Deus, que realmente ele era Deus, e que ele estava com eles. E olha aqui, irmãos, para pensar que quando eu aceitei Jesus, pelo menos assim foi comigo. Quando eu aceitei a Jesus, parecia que tudo que eu orava acontecia. Parecia que eu dobrava o joelho e Deus fazia. Porque é assim, no começo é Deus que mostra que está com a gente, e depois é nós que temos que mostrar que está com Ele. Eu vou repetir: no começo é Deus que mostra que está com a gente, e depois é nós que temos que mostrar que está com Ele. E como pregador eu vou te explicar. Ei, Judas vai trair Jesus, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Só que a mesma Bíblia que mostra o Judas traidor e o Pedro que nega é a mesma Bíblia que mostra o discípulo João. Eu vou repetir: a mesma Bíblia que mostra o Judas o traidor e o Pedro que nega é a mesma Bíblia que mostra o discípulo João. E quem foi João? A Bíblia diz, pastor, que João tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Jesus, que certa vez ele deita ao peito de Jesus. Aí quem olhava para João dizia assim: não, mas João não tem a mesma experiência que Pedro. Pedro andou sobre as águas e João não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ei, não significa que eu prego que eu tenho intimidade com Deus. Não significa que eu canto que eu tenho intimidade com Deus. Não significa que eu estou na frente de um trabalho que eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho a voz bonita, não interessa. Quantas pessoas que estão ali embaixo cheias da presença de Deus. Quantas pessoas que não tem fama, que não sobe aqui em cima, mas é cheia da presença de Deus. Ei. Quem olhava para João não dava nada para ele. Quem é João? Quem é João? Só que a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, João estava aos pés da cruz. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, João estava aos pés da cruz. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Eu posso fazer tudo na tua vida aqui essa noite. Eu posso abrir as portas para você. Tem pessoas aqui querendo ministério. Tem pessoas aqui querendo ser famosa, querendo ser exaltada por Deus, mas Deus está dizendo: eu posso fazer isso, mas a pergunta é: você vai comigo até o final? Você vai comigo até o final? Vai comigo até o final? Tem pessoa que não pode ter fama, abandona o evangelho, abandona Deus, e Deus está perguntando: eu quero saber se você vai comigo até o final. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos que vão até o final com Jesus? Levante a mão e adora, adora. Aleluia. Então Jesus começa a aplicar fé naqueles homens através dessas maravilhas. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Só que olha que interessante, eles não estavam ouvindo a palavra,
eles estavam andando com a palavra. Eu vou repetir, eles não estavam ouvindo a palavra, eles estavam andando a palavra. É por isso que em João capítulo de número 1, verso de número 1 vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando João usa o termo no princípio, ele usa o mesmo termo que está em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era a palavra. E quando João usa o termo palavra, ele vai usar em grego, que é logos, que significa o seguinte: através das palavras nós nos comunicamos e tornamos-nos conhecida a nossa vontade. Eu vou explicar de novo. João usa o termo logos em grego, que significa através das palavras nós nos comunicamos e tornamos conhecida a nossa vontade. Ou seja, João estava dizendo: Jesus, ele é o pensamento de Deus. Jesus, ele é a vontade de Deus. Jesus, ele é a boca de Deus. Irmão, adore a Deus, porque Jesus está aqui neste lugar. Jesus, ele é o Deus. Aleluia, aleluia. Tenho que correr, estou correndo. Agora Jesus vai começar a falar com eles através de parábolas. O que é parábola? Pode observar, antes deles chegarem na tempestade, Jesus vai começar a falar com eles em forma de parábola. O que é parábola? É simplesmente Jesus pegar os mistérios de Deus e simplificar em forma de história para que aqueles homens entendessem. Então a última parábola que Jesus faz para aqueles homens é a seguinte: o meu reino é comparado a um grão de mostarda. O reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. Como assim? Quando os discípulos ouviram isso, não entendeu. Por quê? Quem imagina, quem já viu aqui grão de mostarda? É desse tamanho. Quando você joga na terra, transforma uma grande árvore. Quem vai imaginar que dentro daquela semente tem uma grande árvore? Ninguém imagina. A semente é desse tamanho. Só que era Jesus dizendo para eles: ei, eu sou como um grão de mostarda. Por quê? Por fora eu sou carpinteiro, mas por dentro eu sou Deus. Por fora eu sou um mero filho de uma mulher, e por dentro eu sou filho de Deus. Por fora eu sou um cordeiro, e por dentro eu sou o leão da tribo de Judá. Ei, meus irmãos, o reino de Deus, ele é composto de pequenas sementes. Eu vou repetir: o reino de Deus, ele é composto de pequenas sementes, porque eu sou uma pequena semente. O irmão aqui é uma pequena semente. Essa igreja é uma pequena semente. O que nós fez aqui foi uma pequena semente. Ei, mas não despreze a pequena semente, porque hoje é pequena, amanhã é grande árvore. Não despreze a pequena semente. Hoje é semente, amanhã é árvore. Fala para o irmão que está do teu lado, fala para ele: não despreze a pequena semente. Amanhã é árvore, amanhã vai florescer. Esse projeto vai florescer amanhã. Se você crê, glorifica a Deus. Uma da galara xúria, de como da galara xúria. Estou correndo. Agora, preciso que a igreja entenda isso aqui. Antes daqueles homens entrarem no barco, primeira coisa, aqueles homens eram pescadores. Segunda coisa, aqueles homens estavam acostumados a fazerem conexões naquele mar chamado Genezaré. Porque em volta daquele mar havia as cidades. Então eles estavam acostumados a fazer conexões de Cafarnaum até Gadara, de Gadara a Cafarnaum. Então eles faziam as conexões. Aqueles homens estavam acostumados. Terceiro, aqueles homens sabiam que teria aquela tempestade. Porque, segundo pesquisadores, havia uma grande caverna na beira da praia, e eles falavam que aquela caverna era uma grande caixa, e através daquela caverna eles sabiam que teria uma tempestade, porque o vento soprava aqui, passava pela caverna, a caverna rugia, eles viravam para ela e diziam: a grande caixa rugiu. Então eles sabiam que em 24 horas teria uma tempestade. Só que a pergunta que não quer calar é: por que aqueles homens entraram no mar sabendo que teria tempestade? A pergunta que não quer calar é a seguinte: pensa aí, por que aqueles homens entraram no barco sabendo que teria tempestade? É simples, porque o fato deles estarem com Jesus, eles acharam que teriam uma vida fácil. O fato deles estarem com Jesus, eles acharam que teriam uma vida sem problema. E aqui está o erro: quando o crente acha que vai ter uma vida com Jesus tranquila, quando o crente acha que servir a Jesus é ter uma vida fácil, ei, quantos homens e mulheres de Deus
Mas eu estou falando aqui homens e mulheres de Deus de verdade, de jejum e oração, de jejum e oração. Homens e mulheres de Deus que de repente você vê passando pelo leito do hospital, que de repente você vê passando pelo sombra pela morte, que de repente você vê sofrendo um acidente. Por quê? Não significa que você serva a Jesus que você não vai sofrer. Não significa. E aqui está o erro dessa geração, achar que não vai sofrer por servir Jesus. Ei, querido, você está muito enganado, porque servir a Jesus significa sofrer. Servir a Jesus significa chorar. Servir a Jesus significa você tomar pedrada, significa você passar por uma enfermidade, mas você está lá tranquilo dizendo: o Senhor é Deus. Estou passando por um problema, mas eu oro e digo: o Senhor é Deus, o Senhor está no controle. E esse é o problema. Quantas pessoas abandonam Jesus porque descobrem que servir a Cristo é sofrer? Quantas pessoas largam a obra porque sabem que servir a Jesus é sofrer? Quer uma prova? Certa vez Jesus vai montar num jumentinho e vai entrar em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, tá os discípulos, incluindo Judas, com ele. Quando ele entra em Jerusalém, está todo mundo batendo palma para ele. Hosana, glória a Deus. Todo mundo glorificando a Deus. Todo mundo glorificando, e Jesus entrando, porque Jesus tinha feito muitos milagres. Aí é fácil dar glória a Deus. Quando está tudo bem, é fácil você dar glória a Deus. Então estava todo mundo, inclusive Judas glorificando a Deus. Hosana, glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus vai entrar num templo. Certa vez Jesus entra num templo e vê todo mundo ali vendendo e fazendo a casa de Deus de venda, porque naquela época a casa de Deus era sagrada. E quando Jesus entra no templo e vê todo mundo fazendo a casa dele de venda, Jesus vira tudo de ponta para o ar. Jesus chuta tudo, Jesus expulsa todo mundo. Quando Judas olha aquilo lá, fala: pera aí, esse aí é o Messias? Pera aí, esse é o Messias? Eu gostava dele quando ele fazia milagre, agora chutando as coisas, eu não quero não. Pegou 30 moedas. Eu entrego Jesus. Quando Jesus não fez aquilo que eles gostavam, pegou 30 moedas. Eu entrego Jesus. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: o evangelho não é sobre conta cheia. O evangelho não é sobre você ter carro zero. O evangelho não é sobre você ter muito dinheiro na conta, mas é sobre você se arrepender, fugir do pecado e bora morar no céu. Aleluia, levante a mão, adore a Deus. O evangelho é sobre se arrepender, fugir do pecado e bora morar no céu. Quantos aqui querem morar no céu? Levante a mão, deixa eu ver. Cadê os irmãos? Aqui tem. Cadê os irmãos que ainda querem morar no céu? Cadê os irmãos? Madagalara Shúria de com Madagalara Shúria. Ah, papai querido. Madagalara Shúria. Agora, Jesus sabendo disso tudo, então por que Jesus permitiu aqueles homens entrarem no barco? Por que Jesus permitiu aqueles homens passarem por tempestade? 2 motivos. Primeiro motivo: Jesus queria lapidar a fé daqueles homens. Está passando aí por tempestade? É Jesus te lapidando, viu? É Jesus lapidando a tua fé. Jesus queria lapidar a fé deles. Segundo, Jesus queria que eles testemunhassem aquele acontecimento. Eu vou repetir: Jesus queria que eles testemunhassem aquele acontecimento. Era mais ou menos assim, Jesus dizendo para eles: eu vou permitir essa tempestade na tua vida, porque quando eu for para o Pai, vocês vão escrever esse acontecimento, e daqui 2000 anos essa escritura vai alcançar uma igreja lá em Tuverava, e eles precisam saber que eu acalmo tempestades, que eu acalmo tempestades. Deus está dizendo aqui essa noite: eu vou acalmar essa tempestade na tua vida, eu vou acalmar essa tempestade na tua história, eu vou acalmar esses problemas na tua vida. Só quem crê, levante a mão e glorifica, exalte a Jesus. Aleluia. Deixa eu correr. Agora Jesus, estou encerrando. Agora Jesus, antes deles entrarem no barco, Jesus vai dizer o seguinte: passemos para o outro lado. Observa isso: passemos para o outro lado. Por quê? Jesus tinha um propósito do outro lado.
Vou repetir, Jesus tinha um propósito do outro lado. E qual era o propósito? Expulsar um demônio de um jovem. Jesus tinha um propósito do outro lado, expulsar um demônio de um jovem. E aqui está a revelação de Deus. Ei, toda vez que Deus te dá uma nova direção, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Eu vou repetir, toda vez que Deus te dá uma nova direção, é porque Ele tem um propósito. É por isso que o evangelismo não deu certo naquela cidade, porque o propósito era aqui. E qual é o propósito? Salvar vidas, alcançar almas, salvar vidas, alcançar almas. Deus está dizendo aqui para alguém: ei, eu vou te dar uma direção, mas essa direção tem um propósito, tem um propósito na tua vida. Aleluia. Estou encerrando. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco, pega um travesseiro e vai dormir. Aqui tem dois motivos. Primeiro motivo, Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, no seu corpo humano, físico, ele estava cansado, porque fazer a obra cansa, mexer com pessoas cansa, estar na frente de um trabalho cansa, fazer a obra cansa. Então Jesus, com o corpo dele físico, ele estava cansado, então ele falou: vou dormir. Pegou o travesseiro. Segundo motivo, Jesus estava descansado no Pai, porque dormir significa paz. Só dorme quem tem paz. Já viu aquelas pessoas que não conseguem dormir? Tem que tomar remédio para dormir. Jesus estava descansado em Deus, descansado no Pai. Prova, pregador, porque a Bíblia diz que Jesus não vai acordar com a água pegando no corpo dele. Jesus não vai acordar com o vento balançando. Jesus não vai acordar com o barco balançando. Jesus vai acordar com os discípulos gritando: Mestre! Por quê? Aquilo que era descanso para Jesus virou tempestade para aqueles homens. Deus está dizendo aqui essa noite: eu vou tirar pessoas da tua vida que não tem a mesma fé que você tem. Eu vou explicar de novo. Tem pessoas que têm um nível de fé tão elevado, mas tão elevado, que ela consegue largar tudo para Jesus. Ela consegue largar um emprego, ela consegue largar um relacionamento, ela consegue largar tudo por Jesus. E quem está do lado de fora não entende a fé dela. Fala: isso é loucura. O que você está arrumando? O que você vai fazer? Vai largar tudo por Jesus? Ei, a palavra para a tua vida é: continua na posição, porque aquilo que é descanso para você é tempestade para eles. Continua descansando em Deus. Ei, continua descansando em Deus, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cuidar de você. Ele é fiel para fazer a tua vida. Ah, papai querido, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro. Se coloque de pé, igreja, para encerrar. Nossa, no tempo. Para encerrar. Então Jesus tinha um propósito na vida daqueles homens: passar do outro lado. E quando eles entram no barco, a Bíblia diz que a tempestade se levanta no meio do caminho. Então vamos entender aqui. Eles tinham um propósito de chegar do outro lado, e a tempestade se levanta. Por quê? Já parou para pensar? É desse jeito. Quantas vezes o inimigo se levanta para tentar nos parar? Quantas vezes o inimigo se levanta para tentar parar nossa chamada? Quantas vezes o inimigo se levanta para tentar nos destruir? Quantas vezes o inimigo se levanta para parar a igreja, para parar um jovem que está pregando, para parar uma jovem que está louvando? Quantas vezes o inimigo se levanta? Mas a resposta para você aqui essa noite é: você tem duas opções nesse levante do inimigo. Primeira opção é você abandonar o barco, é você largar tudo, é você desistir de tudo, abandonar Jesus. Qual que é a segunda opção, que é a melhor, que todo mundo tem que fazer? É clamar o sangue de Jesus. A Bíblia fala: quando se levanta a tempestade, aqueles homens gritam: Mestre, nos ajuda. Deus está dizendo aqui para alguém: ei, você que está enfrentando essa tempestade, não é para você parar, não é para você desistir no meio da chamada, não é para você parar no meio do caminho, é para você clamar o nome de Jesus, é para você clamar o sangue de Jesus. Pregador, está difícil, está doendo, parece que vai estourar tudo, parece que vai afundar. Deus está dizendo: clama o nome dEle, clama o nome dEle, porque aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para terminar. Eu vou repetir: aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para terminar.
aquele que começou a boa obra desse projeto, Ele é fiel para terminar. Queridos, algum irmão prepara um louvor e vamos louvar. Eu quero convidar você que está com esse sentimento de parar, que se levantou uma tempestade na tua vida, o inimigo se levantou. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você, porque você não vai parar. Você não pode parar. As pessoas que estão com sentimento de parar, que estão desanimados, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu vim de longe, ei, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Deixa Deus trabalhar na tua história. Ei, vem aqui na frente. Aleluia. Louve a Deus, louve a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, adore a Deus, adore. Adore a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Papai querido. Aleluia. Vem aqui na frente. Vai ficar se enganando até quando? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você não vai parar, você não vai desistir. Vem aqui na frente. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Esse Deus, Ele é fiel. Esse Deus, Ele é fiel. Ele vai terminar a boa obra que Ele iniciou na tua vida. Ele vai terminar a boa obra, aleluia. O medo vem a todo instante pra querer tua fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, nos dizendo: filho, espera um pouco, e agora eu vou falar. E Ele manda te dizer assim: escuta, eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do balé, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Escute, o homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. E não para, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por tua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que Ele começou.
ouve na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu, se passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. De Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustra, não se frustrará, não se frustrará, não se frustrará. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu.
se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração. Aí você pergunta, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou dono do tempo, sou dono daqui, sou dono do mar, pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glórias a Deus. Meus irmãos, que bênção, que maravilha. Para nós, irmãos, que estamos aqui, só nos resta agradecer a Deus pelo que Deus tem feito durante este dia. Irmãos, confesso para vocês que só Deus sabe como chegou a cada um de nós aqui hoje. Só que havia um propósito de Deus aqui nessa cidade, neste dia, sobre a vida desta igreja, sobre a vida de pessoas que foram alcançadas nesse dia. E cada um de nós que chegamos aqui, cada um de vocês que chegaram aqui, pagaram o preço. Mas vocês pagaram o preço, mas o nome do Senhor foi glorificado através da tua vida nesta noite. Saímos daqui fortalecidos, saímos daqui renovados, porque a presença do Senhor ela é genuína e verdadeira em nosso meio. O Senhor veio trazer renovo aqui nesta casa nesta noite, e ninguém que chegou aqui nesta noite vai sair da mesma maneira, mas você vai sair daqui renovado e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glórias, oh glórias. Meus irmãos, só nos resta agradecer. O horário já não nos espera. Quero pedir perdão ao pastor Paulo, que pediu para nós irmos até 9h15, nós estouramos 15 minutos. Peço perdão ao pastor Paulo, peço perdão à igreja. Que os irmãos, Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado, irmãos, pela recepção. Vocês são bênçãos do céu. Vocês merecem todas as sortes de bênção da parte do Senhor sobre a vida de vocês. As irmãs na cozinha que prepararam um banquete abençoado para nós. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Os irmãos obreiros que nos acompanharam aqui. Pastor Paulo, muito obrigado. A toda a equipe de obreiros. Todo o nosso grupo, irmãos. Vocês são bênção. E Deus prepara pessoas que sonham os mesmos propósitos, os mesmos sonhos que vocês. Por isso Deus preparou essa equipe aqui, porque todos nós estamos no mesmo propósito, almas, e eu creio que Deus há de honrar cada dia mais. Valeu a pena, Luísa. Valeu a pena, Anderson. Valeu a pena, Emanuel. Valeu a pena, pastor Diego. Só Deus sabe o quanto nós choramos para chegar aqui, mas valeu a pena, porque o nome do Senhor foi exaltado. Pastora Lucinéia, que Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa, os teus filhos. Pastor Jurandir, que Deus abençoe grandemente a tua vida. E nós só temos que agradecer. As palmas louvam o Senhor e volta a direção ao pastor Paulo. Só podemos dizer assim, né, irmãos? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me
da escuridão. Vamos lá, todo mundo. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. Aceite o instante só, irmãos. Rapidinho. Aleluia. Quando eu falei para o pastor até 9h15, porque eu fiquei preocupado com eles, irmãos. Eles têm uma viagem de volta até a cidade de Franca, e eu fiquei preocupado com o retorno deles. Mas Deus, eu sempre digo que eu fui escolhido por Deus para pastorear a igreja, mas eu não mando na igreja, eu não mando no culto. O culto é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e esses homens estão debaixo da direção e da unção do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de dizer que eu e Deus somos sócios, só que Ele é sócio majoritário e eu sou minoritário. Só Ele que manda e eu só obedeço. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado, pastor Juliano e toda a equipe missionária, os presbíteros, nosso companheiro, vocês que têm nos ajudado muito. Só Deus para pagar vocês pelo esforço. Pastor Jurandir, que Deus abençoe. Missionária Lucinéia, toda a equipe de missão de Franca, que Deus vos abençoe. Obrigado, diácono, pela sua presença. As portas estão sempre abertas, e numa outra oportunidade gostaríamos de poder estar ouvindo o Senhor, trazendo uma palavra da parte de Deus à igreja. Também quero agradecer ao irmão Ezequias e a sua família. Vocês já sabem que aqui vocês estão em casa, eu não vou apresentar vocês mais não. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã nós não teremos escola bíblica dominical. Já conversei com a pastora Luzia, e ela prontamente está de acordo, né, pastora? Amanhã, como foi um dia muito corrido, um dia, todos nós, as irmãs na cozinha, os irmãos no evangelismo, todo mundo na correria. Então amanhã, pela manhã, nós não teremos escola dominical e nem ensaio com jovens. O ensaio com jovens passa para outro domingo. Terça-feira nós estaremos ministrando a lição que seria amanhã, tá bom? Então terça-feira nós vamos ministrar a lição que seria amanhã. Mas amanhã à noite, escute isso, nós não teremos escola dominical para você recompor para vir à noite. Crente cheio do Espírito Santo, ele vem quando tem festividade e quando não tem também. Crente pentecostal, ele vem quando tem muita gente, quando tem pouca gente. Então amanhã à noite, às 19 horas, culto da família, culto com a família, eu conto com todos vocês. Ao terminar o culto, não vai embora, tem janta para todo mundo, amém? Esse amém aí, irmão, vou falar a verdade, você é obrigado a jantar sozinho, esse amém está muito fraco. Ao terminar o culto, você caminha aqui para o refeitório, porque tem janta para todo mundo, amém? Glória a Deus, não precisa gritar tão forte assim também não. Irmãos, só não pode comer aqui na nave da igreja. Terminando o culto, nós vamos nos alimentar lá no refeitório, tá bom? Não se pode alimentar aqui na nave da igreja, é lá, tá bom? Nós vamos nos manter ali no refeitório. Meus irmãos, vamos colocar-nos de pé. Amanhã às 19 horas, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, de coração, viu? Glória a Deus. Eu tenho aqui uma equipe de obreiros abençoada. Cada um tem uma chamada por Deus, né? Vocês podem ver que o irmão Marcos não está aqui.
Ele deve estar ajudando as irmãs lá na cozinha. O presbítero Gelson, esses dias veio aqui, mexeu na instalação, está cuidando da sala pastoral, está ficando bonito, que está uma bênção, viu? Deus abençoe. Presbítero Ivan está cuidando da hidráulica da igreja, arrumou os banheiros que está precisando arrumar, está pondo em ordem. Esses homens são abençoados. Presbítero Carlos correu atrás de som, organizou, né? Então cada um tem um chamado, irmãos. As irmãs vieram para a cozinha, correram atrás das coisas, fizeram um café, almoço, café da tarde e agora janta. Olha aí, irmãos, só Jesus para... Irmão Maurício, eu cheguei aqui, irmãos, esse terreno aqui tinha umas árvores maior do que a igreja. Falei, irmão Maurício, olha o tamanho das árvores. Ele falou, deixa comigo, pastor. E já pegou a motosserra e já limpou tudo. Isso, irmãos, a gente trabalha com ânimo, porque você vê que tem pessoas que amam a obra de Deus, que amam a obra de Deus. O cooperador Jacques está vindo de Jericoara, irmãos. Tem dia que eu chego aqui para abrir a igreja, ele já está na porta. Você é obrigado a dar uma chave para ele. Irmãos, ele veio de Jericoara. Hoje ele foi, acho que 2 vezes em Jericoara e voltou, né, cooperador? Para trabalhar na obra de Deus. É um jovem, podia dizer, não, vou curtir a vida, que negócio é esse? Ficar envolvido, mas foi o que o pregador pregou nessa noite. É muito melhor com Jesus. Esse menino que pregou, eu falo menino porque ele é novo, irmãos. Eu também sou jovem ainda, glória a Deus. Mas eu lembro dele pequenininho assim, ó. Mãe dele, eu gostava de ouvir a mãe dele ministrar. Ela ministrava com a calma, a sabedoria. Hoje ela está nas mansões celestiais, nos aguardando ali. Uma mulher de Deus. Seu pai sempre louvou a Deus. Uma família de levitas. Menino, eu vi, hoje foi a primeira vez que eu ouvi ele pregar. E fiquei maravilhado de ver o quanto Deus tem te usado, meu filho. Eu vi sua mãe orar muito por vocês. E você vai ser muito usado nessa terra por Deus. Aleluia. Pastor Juliano, né? Pastor Anderson, como eles já falaram, trabalharam, congregaram comigo quando jovem, né? Pastor Juliano, quando ele pegou amizade comigo, ele disse assim: quando eu comecei na igreja, eu não gostei da cara do senhor, não fui com a cara do senhor. Falei, mas o importante é que Jesus te salvou. Com a cara feia, o cara bonita, Jesus salvou ele, né, irmãos? Está me aqui liderando hoje um grupo missionário. Meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus. Ao terminar, vocês se dirigem ao refeitório. Nós vamos estar jantando, para que os irmãos vá para casa só para dormir, porque a janta já vai abençoada daqui, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa oportunidade, agradecidos por tudo. Eu quero orar pelos aniversariantes. Cadê aniversariante? Como é que chama a missionária aqui? Fátima. Irmã Fátima, vem aqui, missionária Fátima. Irmã Selma, vem até aqui, minha filha. Essas duas jovens estão completando 18 anos hoje, irmãos. Mais um pouquinho a gente fazia uma, né? Uma festa abençoada. Mas já a festa já foi feita, né? Jesus já falou, não já, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, por essas duas irmãs, também pelo encerramento do culto nesta noite. Pastora Luzia, vem aqui orar, minha filha. Glória a Deus. Pastora Luzia veio cedinho para cá, irmãos, e entrou no meio das irmãs lá e trabalhou bastante. E é abençoada. Essa mulher é abençoada. Vem aqui. Aproveitar a oração da irmã, chamar todo mundo da equipe que veio, nós ficar ali na frente, ora por nós. Já. Pode sim. Toda a equipe missionária, por gentileza, o pastor está pedindo para vocês virem aqui. A pastora vai, essa mulher já fez muito a obra de Deus, continua fazendo. Mas ao lado do seu esposo, ela pastoreou muitas igrejas. Já trabalhou muito para o Senhor. E vocês vão ter o privilégio de receber a oração de uma matriarca abençoada por Deus.
Oremos, irmãos. Bendito e eterno Deus, Pai Santo que estás nos céus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este dia que passamos na Tua presença, pelo trabalho que foi feito nesta cidade, pela vida, Senhor, dos Teus servos missionários que estiveram conosco. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Também te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos aniversariantes. Abençoa, Senhor, as suas vidas, estenda as suas mãos de poder. Meu Deus, tenha misericórdia. Abençoa, Senhor, também as nossas famílias, Senhor, para que possamos, meu Deus, ó Senhor, ter uma vida completa na Tua presença. Meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam pela rede social, ao nosso pastor presidente, pela confiança, também ao pastor Flávio, lá da Holanda, nosso amigo pastor Flávio. Estou com saudade do pastor Flávio, já há algum tempo que eu não vejo, mas estando aqui em Ituverava, com certeza ele virá cooperar conosco. Um grande abraço ao pastor Flávio e a todos que estão nos acompanhando pela rede social. Quantos vão levar a bênção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, todos digamos amém. Que Deus vos abençoe, cumprimente seu irmão, com a paz do Senhor, tenha uma boa noite e vamos jantar, porque é de Deus.